Olá, a paz do Senhor, graças a Deus sempre por mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade. É um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, algo poderoso, maravilhoso mesmo, poder compartilhar uma mensagem, uma palavra, como agora mesmo há pouco eu fiz a oração no meio-dia, estarei compartilhando juntamente com a mensagem de Gênesis 12, mais um capítulo que estamos lendo da Bíblia Sagrada, toda a história do início, como Deus fez com o seu povo, preparou o seu povo, e agora depois do pai de Abraão terá ficar em Harã e não foi para o propósito que era a terra de Canaã, vem Deus e fala então com o seu servo, fala com o seu filho Abraão. E aí começa assim: então disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu então Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, e levou a sua mulher Saraí, o seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Olha só, todo o início, a descendência de Abraão, como somos hoje, filhos e herdeiros, conforme a promessa. E essa promessa é para mim, ela é para você. Em Gálatas 3:29 deixa muito bem claro: eu sou de Cristo, eu sou herdeiro, conforme a promessa feita ao pai Abraão. E aqui ele deixou claro, para que quando ele saísse do meio da sua parentela, da casa do seu pai, ele ia ser um povo grande, ia ser abençoado, o seu nome ia ser famoso, ia ser uma bênção, poderia abençoar todos que o abençoarem, amaldiçoar todos que os amaldiçoassem, e por meio dele nós somos abençoados. Todos os povos da terra são abençoados. E assim Abraão foi seguindo toda a direção que Deus lhe deu. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei a esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido, e dali prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel ao oeste e Ai a leste. E ali construiu um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Aqui podemos ver que quando Deus ele se manifestou a Abraão, ele já edificou um altar para invocar o nome do Senhor, para se dedicar ali naquele altar, tudo o que ele falava com o próprio Deus, seus votos, propósitos, projetos, porque temos que ter um altar, um lugar de adoração, um lugar de você buscar, invocar o seu Deus, e assim Abraão ele fez. E aí começou a surgir as questões adversas, quando ele prosseguiu para o Neguebe. No versículo 10, houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. E quando estava chegando ao Egito, disse a Saraí, a sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga então que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. E quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Saraí era uma mulher muito bonita,
E vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó. E ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e camelas. Mas o Senhor puniu a Faraó e a sua corte com graves doenças, por causa de Saraí, mulher de Abrão. Por isso o Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que era sua mulher? Porque disse que era sua irmã. Foi por isso que eu tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo que assim o possuíssem. Olha só como toda a história existe as situações adversas, problemas, o Egito, o faraó, a fome. Aqui a mentira que Abraão, uma mentira que também não era uma inverdade, mas sim, porque ele era realmente meio irmão de Saraí, mas ele tinha um medo da morte. O faraó, ele pagou um preço por isso, porque realmente o Abraão não assumiu ela como sua esposa, porque assim ele tinha medo, se ele assumisse ela como sua esposa, ele ia ser morto naquele momento. E por isso precisamos confiar literalmente no Senhor, precisamos ter direção de Deus, para que jamais possamos a mente errar e falhar com o nosso Criador. Sabe, o Senhor puniu o faraó e toda a corte. Isso levou-se algum tempo, alguns anos, até que reconhecesse que Saraí era uma mulher realmente casada, não apenas uma irmã de um outro servo. E aí Deus ele se manifesta, porque Abraão tinha uma promessa já sobre ele, ainda que ele falhou naquele momento. Deus sempre foi contigo, Deus sempre será contigo, e assim será conosco, será com aquele que é descendência de Abraão. Ainda que possamos muitas vezes passar por algumas adversidades ou impossibilidades, Deus vem com a sua mão forte, Ele faz justiça mediante ao seu povo, porque esse é um povo escolhido, um povo eleito. Como diz na sua palavra, não foi você que escolheu a Deus, mas sim Ele que te escolheu. Foi Ele que me escolheu, Ele que te escolheu. E se assim nós entendemos isso e compreendemos isso, o quanto mais poderemos vencer, prevalecer e avançar e no Senhor prosperar. Então que você possa ter esse entendimento, ter essa revelação em sua alma, em seu coração, saber que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Se estivermos atentos à sua voz e à sua palavra, ninguém poderá invalidar ou impedir o teu agir, o teu querer e o teu trabalhar e se cumprir sobre nós. Então precisamos apenas crer, confiar, acreditar. Ele ouviu a voz do Senhor, ele saiu do meio da sua parede, ele foi tão obediente, ele foi tão fiel naquele momento, não deixou se abalar por nada. O seu sobrinho estava com ele, e ali ele foi, e tinha 75 anos quando saiu lá de Harã. E vemos que a sua promessa se cumpriu quando ele tinha já praticamente 100 anos. Nós vamos ler essas passagens, mas nós sabemos como Abraão ele foi realmente perseverante, por mais que ele passou por algumas adversidades, algumas situações tão adversas que parecia que era o seu fim, mas Deus cumpriu com a sua promessa e com a sua palavra. E é o que Ele vai fazer sobre mim e sobre você, porque Deus não pode ir contra a sua palavra. Deus não vai agir de forma negligente comigo ou com você. Deus é fiel em tudo que Ele faz, Deus age com fidelidade, Deus age com sinceridade, porque se nós se arrependemos, se nós nos humilharmos e buscarmos o Senhor, o nosso Deus, buscar realmente dele a salvação, a libertação, a transformação, a renovação, a realização de sonhos, propósitos e projetos, Ele vai cumprir em nossa vida. Se Ele tem com você um querer, se Ele tem com você realmente um desejo no seu coração, porque muitas vezes você pede algo e até esquece, mas o que você pediu para Deus, Ele não vai jamais esquecer. Uma hora, um momento que você menos espera, as coisas acontecem. Deus ele vem com a tua força, com o teu poder, com a tua virtude, Ele realiza obras maravilhosas. E precisamos sim crer, confiar e jamais acreditar. Não ser como seu pai Tera, que ficou no meio do caminho
Ele tinha um propósito, um objetivo para ir à terra de Canaã, mas ficou lá em Harã e ali se estabeleceu, e ali viveu e morreu. Mas Abraão, ele ouviu do próprio Deus: sai da tua terra e do meio dos seus parentes, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Então ele viveu por fé, viver em tendas, onde ele chegava, ele armava ali o seu altar, a sua tenda, enfim, a sua casa, onde estaria ele repousando, e ele adorava, ele buscava, ele invocava o seu Deus. E é o que Deus quer que você faça, que você o invoque, que você cresça, que você avance, que você prospere, que você tenha entendimento, revelação, direção do próprio Deus sobre a tua vida, que você possa viver o melhor dessa terra, porque Deus tem promessa para mim e para você. Leia lá Gálatas 3:29. Se você realmente é de Cristo, você está em Cristo, você foi pago por um preço de sangue, como Jesus pagou um preço por mim e por você naquela cruz. E se assim nós o servimos da forma como Ele espera, fazendo sempre a sua vontade, a vontade do Pai, consequentemente, as bênçãos sempre irão te acompanhar. E as promessas que foram feitas ao pai Abraão, elas são para mim, elas são para você. E assim há de se cumprir a cada uma delas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe o seu dia, tenha um dia maravilhoso, glorioso, poderoso, sobrenatural. Essa quinta-feira seja extraordinária sobre a tua vida, que essa paz de Deus ela venha reinar de forma muito especial em sua alma e em seu coração. Amém? Em nome de Jesus, vamos estar orando, vamos estar clamando ao nosso Deus, para que Ele possa sempre nos responder, nos abençoar, nos prosperar ainda muito mais. A Deus amado Pai, mais uma vez eu oro, eu clamo, eu peço ao Senhor que o Senhor derrame a unção, a virtude, o poder, a honra e a glória, para que haja um entendimento, meu Pai, uma revelação maior, como nós oramos agora ao meio-dia, meu Deus, como o Senhor falou conosco ali em Eclesiastes 12, onde o próprio Salomão, ele entendeu que o temor é o princípio de toda a sabedoria, como já tinha escrito em Provérbios, os ditos que ele escreveu, Pai, então que o Senhor venha nos honrar, porque sabemos que a sua palavra ela vai se cumprir de forma literal sobre cada vida, como se cumpriu sobre Abraão, e assim vai se cumprir sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, e que assim seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Tenha um dia maravilhoso, glorioso, na presença do próprio Deus. Que você possa compartilhar essa mensagem, que, na forma que você jamais imaginou, Ele vai te suprir, Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar de forma que você jamais imaginou sobre a tua vida. Então que você possa crer nisso, confiar nisso, saber que Deus, Ele é fiel para isso e muito mais. Amém? Parece que deu um cortinho aí na internet, mas que você possa viver o melhor dessa terra. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe e te prospere muito. O que você precisar, pode contar conosco, ser nossas orações, em nome de Jesus.